Vocês estão bem? Vamos agora para Romanos capítulo 13. O texto que nós vamos ler hoje à noite é um texto muito precioso da palavra. Este texto foi o texto usado por Deus para conduzir o Santo Agostinho à sua conversão e à sua fé em Cristo. Agostinho, filho de uma cristã muito piedosa, ele se tornou um religioso, seguiu uma religião persa, o mitraísmo, mas finalmente ele foi para Roma, e o bispo de Roma era muito piedoso, e este homem o conduziu a Cristo, e ele se tornou bispo da igreja, de uma igreja na África do Norte, Hipona, durante 40 anos da sua vida. Agostinho foi um dos melhores mentores espirituais da igreja. Ele instruiu muitos pastores, muitos ministros, muitos bispos. E ele foi um homem extraordinário, muito fiel. A sua conversão foi depois dos 30 anos. E ele estava desviado, afundado no pecado. E ele ouviu este texto e foi para a Bíblia examiná-lo e se converteu. É um texto muito precioso. Ele é um texto com 4 versos, de 11 a 14, o que eu vou ler agora. Esse texto tem como título: O dia está próximo. Eu vou falar nesta noite sobre esta é a hora. E Paulo diz nesse texto: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos em Cristo. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em impudicices e dissoluções, imoralidade, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões ou concupiscências. Amém? Senhor, agora toma esse texto e usa-o poderosamente, que ele seja instrumento na mão do Espírito Santo para nos tocar e para nos mudar a atitude e a nossa postura em Cristo Jesus, o Senhor. Precisamos que Tu fales, Senhor. Precisamos que Tu te mostres outra vez a nós, na Sua bondade, amor e poder transformador. Fala a cada um nesta noite aqui em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem eu fui à reunião dos pastores do Distrito Federal. E foi muito bom eu ir lá. E eu senti que está havendo uma movimentação no meio dos pastores em busca de um novo tempo. Achei muito interessante. Um pastor foi lá na frente e disse: irmãos, a nossa igreja decidiu jejuar. E nós estamos jejuando há 191 dias. Nós estamos fazendo jejum. Eu vi hoje Patrícia falando de jejum. E Deus tem me falado muito nisso. O que vai mudar a igreja hoje é, de fato, ela começar a voltar à palavra, a entender a palavra e a se submeter à ministração da palavra. Nós estamos vivendo um dos momentos mais cruciais da história. E o apóstolo Paulo
vê neste momento um tempo que a Bíblia chama de Kairos. O Kairos, a palavra grega é Kairos, ela é traduzida como tempo, mas o Kairos é um tempo especial de intervenção de Deus. Não é um tempo temporal, mas é um tempo de uma intervenção de Deus na história. E a palavra que Paulo usa aqui, tempo, é Kairos. Esse é o tempo de Deus, esta é a hora. É a hora, irmãos, em que a história está para receber a visitação do Filho de Deus. Este é o tempo de Deus. Deus está começando a trabalhar para despertar a igreja para os tempos do fim. E nós estamos vivendo neste momento histórico tão importante. Esse texto é muito precioso, as suas lições são extraordinárias. E agora, irmãos, o que nós temos de fazer é entender o tempo no qual nós estamos vivendo. Discernir o tempo. Precisamos discernir o tempo. É o que Paulo diz. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Bem, discernir o tempo é muito importante para sabermos que decisão nós vamos tomar. O que nós vamos fazer? Precisamos de, nesta hora, avaliar a nossa vida, dissecá-la mesmo, a nossa vida em Cristo, para saber como estamos indo. Estamos crescendo? Estamos desembaraçados? Estamos livres para que em nós opere o Espírito de Deus? Será que estamos abertos para que Deus faça a obra que Ele deseja fazer na nossa vida? Ou nos tornamos indiferentes? É aquela vida cristã, tanto faz como tanto fez. Não vou muito longe. E isto agrada muito ao diabo. O diabo não tem nenhum problema que você seja crente, contanto que você não vá longe demais na sua vida cristã. Contanto que você se torne um crente periférico, um crente às vezes igrejeiro, por 2 vezes no mês, uma vez, crentes natalinos, crentes de ceia, mas não com um compromisso real, que você tome postura diante de Deus e que o sirva de verdade. Que você tenha Deus como o primeiro da sua vida e que viva isto. Nós precisamos de discernir onde estamos na nossa vida. Mas para isso nós precisamos também saber em que tempo nós estamos vivendo. Se o crente não entender o tempo no qual está vivendo, ele vai se tornar uma vítima da situação e da ação do mundo. A falta de discernimento tem levado muitos crentes a uma vida indiferente. E Paulo diz que nós precisamos ter discernimento do tempo. O apóstolo diz que escrevia ou falava isto às pessoas que conheciam o tempo. Você conhece o tempo? Esse é um tempo que tem significado na sua vida. Onde você está na sua vida cristã? Em que ponto você está? Você já parou? Parou de crescer? Ou está crescendo? Como vai a sua intimidade com Deus? Como vai a sua postura em Deus? A Bíblia de Jerusalém diz: sabeis em que tempo estamos vivendo. A Bíblia Viva diz: vocês sabem como já é tarde. Irmãos, se o tempo é agora, também neste tempo nós já podemos estar vivendo de uma forma tardia. Eu sou pastor de vocês e eu estou vendo quem está correndo e quem não está,
quem está crescendo e quem não está. Nós podemos medir isso pelo tanto de gente que nós temos aqui hoje. Podemos medir a postura dos crentes na medida que observamos a vida de oração da igreja, o interesse da igreja no estudo da palavra. Tudo isso nos leva a avaliar em que tempo estamos vivendo. É tempo de crescimento? É um tempo que tem sido desafiante para nós? Nossa vida tem mudado? Os nossos relacionamentos estão melhores? Deus está agindo poderosamente nos nossos relacionamentos? Com os outros, com a nossa esposa, com o nosso marido? Como é que estamos vivendo este tempo? Este é o Kairos de Deus, é o tempo que Deus tem para nós começarmos a avaliar as coisas. A igreja, o povo de Deus, precisa saber, conhecer, discernir o tempo, o Kairos de Deus. Cremos que esta é uma das necessidades mais imperiosas da igreja hoje. Ela precisa ter discernimento da hora que vive. Há uma palavra de Cristo nesse sentido. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Mateus 16:3. Será que nós estamos vivendo no mais profundo desconhecimento de que Cristo vai invadir a história outra vez neste tempo? Terceiro lugar, o discernimento é um dom do Espírito Santo. Mas, irmãos, como ter discernimento do tempo se nós não damos lugar ao Espírito de Deus? A vida do Espírito de Deus na nossa vida, a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Estamos vivendo a nossa maneira, o nosso mundo. Alguns crentes estão profundamente administrados pelo mundo, pelos interesses mundanos. Perderam a perspectiva de um Deus glorioso, de Deus ocupando o primeiro lugar da sua vida. A coisa está séria, muito séria mesmo. Então, irmãos, precisamos de deixar o Espírito agir em nós e nos falar a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Dependemos dele para conhecermos e discernirmos o tempo em que vivemos. O povo de Deus não deve ser um povo ignorante. Ele não pode viver na ignorância do momento que ele vive. Nós não podemos nos deixar levar pela onda. Temos que saber o que está acontecendo na história. Precisamos nos ligar aos fatos do momento. O que está havendo no mundo? Você sabe? Está havendo uma poderosa ação demoníaca. Os nossos filhos, as nossas filhas Elisângelas, estão sendo trabalhados pelo diabo. Pequenos, bem pequenos, meninas bem pequenas já pulando no pescoço do rapazinho. É uma movimentação imoral que nós estamos vivendo agora. Meninos tão novinhos com negócio de namoro que eles nem viveram ainda, nem sabem, e os pais estão mortos, não estão vendo isso acontecer. Mães não estão interessadas nas filhas. Olha, minhas irmãs, vocês não podem vir simplesmente sentar nesses bancos e ficar aqui e deixar a sua filha solta. Não pode. Você não pode deixar a sua filha solta na escola. Não pode. Nem o seu filho. O tempo que nós estamos vivendo está altamente destruidor. O diabo está agindo dentro das nossas casas.
Ele está operando nas nossas famílias. Ele está mudando a nossa história em Cristo completamente. Ele está nos levando a fazer o que Ele quer que nós façamos. Olha, irmãos, nós já não oramos nem pela comida. Há crentes que não estão orando quando vão dormir. Ficou tanto diante de uma televisão que não pode nem orar mais. Nós estamos perdendo nosso interesse espiritual. Este é um tempo horrível na história. Estamos morrendo. Estamos morrendo, irmãos. As nossas orações, misericórdia. Este é um tempo de reavaliarmos. É o tempo que Deus tem nos dado para avaliarmos as coisas. Estamos perdendo o interesse completo pelas coisas de Deus. Nossas famílias estão sendo destruídas, as nossas igrejas. Sabe, irmãos, as igrejas deram agora para fazer arraial. Arraial gospel. Arraial do inferno. Acham os pastores que com isso vão atrair, mas atrai gente não para Deus. Nós precisamos mudar os teores das nossas festas. Irmãos, nós precisamos de quebrantamento. Este é um tempo de quebrantamento. Agora o apóstolo diz em segundo lugar, despertar do sono. O verso 11 diz, é hora de vos despertardes do sono. Isso é chamamento a despertamento espiritual. Primeiro, a Bíblia de Jerusalém traduz, já chegou a hora de acordar. Levanta. Acorda deste sono espiritual, da indiferença. Meu querido, não deixe o seu filho atolar tanto na miséria, que quando você vir, ele já está morto espiritualmente. O diabo já está administrando a sua vida. Eu estava lendo a história de uma família pastoral nos Estados Unidos. O pastor viajou para fazer uma conferência. Tinha uma filha de 15 anos. Quando o avião aterrissou, que o pastor veio buscá-lo no aeroporto, ele recebeu o telefone da esposa, volte agora. Não fica aí, eu preciso de você aqui agora. O que houve? Nossa filha, ela está demonizada, endemoniada aqui em casa, e eu não sei o que eu vou fazer com ela. Ele voltou. Ele disse para o pastor, pastor, arruma alguém para pregar esta noite, que eu venho nas outras noites, mas eu tenho que voltar agora, vou pegar o primeiro avião para casa, minha filha precisa de mim. E ele, um grande pastor, interessado na família, quando ele chegou em casa, a filha dele estava endemoniada no quarto, e aí eles despertaram, foram ver, ela estava atolada no rock da pesada, com toda a literatura, e seguindo estritamente o que o rock mandava. O quarto estava cheio de símbolos roqueiros e feiticeiros. A menina possessa. É isso, ali, ó, debaixo da barba dele. Sabe, irmãos, isso é um sinal de que nós estamos nos deixando levar por um sono espiritual terrível. Que nós estamos sendo tragados pelas trevas e não estamos sentindo isso. Não estamos vendo o trabalho terrível que o diabo está fazendo nas nossas casas, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Não pense que por você ser simplesmente da igreja, você vai ser poupado, porque o diabo não vai lhe poupar. Ele tem interesse. Agora, segunda coisa, irmãos, uma coisa importante, através da história da igreja, nestes 20 séculos de sua existência, ela tem tido os seus longos períodos de sono profundo, e nós estamos vendo isso. Olha, queridos,
Vocês sabem que a África recebeu o Evangelho muito primeiro do que as Américas. Mas sabe o que houve com o Evangelho na África? Ele se tornou um Evangelho nominal. Os crentes eram nominais, tinham apenas nome, crentes sem compromisso. Sabe o que aconteceu? O Evangelho morreu na África. Os grandes bispos da África teve. Depois veio o islamismo. Vocês sabem que o islamismo nasceu no século V e VI. E sabe, Maomé esteve nas igrejas. Mas ele não viu na igreja poder nem vida. O que aconteceu? As igrejas da África morreram. Agora nós estamos com muita dificuldade na África, evangelizando. Foi ocupada pelo islamismo. Por quê? Por causa do nominalismo cristão. Vocês sabem que as mulheres islamistas gozam das mulheres cristãs pelo vestimento delas e das mulheres cristãs. Gente, vamos nos despertar, por favor. Nós estamos vivendo um momento crucial. A igreja precisa de vida. A igreja precisa de acordar, despertar. Esta é uma urgente necessidade do povo de Deus. Despertamento, outra coisa, não é senão a vida de Deus sendo vivida em nós. Não é movimento de pessoas. Não fique impressionado com muita gente não, porque há muita gente que não tem nada dentro do coração. Há muitas igrejas que estão negociando apenas. Mas vida preciosa de Deus não está acontecendo ali. Não é movimento de pessoas. Também não é divisão da igreja, não é sectarismo. Despertamento é sopro do Espírito Santo, é a vida de Deus em nós. Nós precisamos disso. Em terceiro lugar, neste ponto 2, que Deus venha nos despertar. Vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas inflamar. É o nosso cântico. Vem, ó vem, nossas almas inflamar. Precisamos de vidas inflamadas. Sabe, Bruno, nós precisamos de crentes que participem, que não precisam ser puxados, que a gente tenha que pular, gritar, plantar bananeira, para eles fazerem parte. Precisamos de mudar as coisas. Mas, em terceiro lugar, Paulo no verso 13 diz ainda: andemos dignamente como em pleno dia. Vamos andar com dignidade como cristãos, como servos do Senhor. Paulo, irmãos, nos seus escritos, ele dá muita ênfase ao andar cristão. Ele diz: andai em amor, Efésios 5:2, andai como filhos da luz, Efésios 5:8, andai como sábios, 5:15. Ele está preocupado com o nosso andar. Em segundo lugar, a postura da igreja deve ser de pureza, de santidade. Por quê? Porque a igreja está aqui na terra agora para ser instrumento poderoso para alcançar as pessoas. Mas como nós vamos alcançar se nós vivemos o mesmo padrão de vida que eles vivem? Irmãos, é uma coisa tremenda o que nós estamos vendo acontecer. Tornamos tudo comum, o que não é comum. Não é comum um namoradinho dormir com a namoradinha. Isso não é comum, não. Não é comum um namoradinho viajar com a namoradinha para dormir no mesmo hotel e vem com a cara mais limpa e dizer para mim que não fez nada.
Então não é o que eu penso. Isso não é tempo. Precisamos nos livrar da aparência do mal. E do mal não é só aparência, é mal. Outro dia um pastor mais velho do que eu me disse: pastor, graças a Deus, você ainda está na onda. Mas eu não estou não. Hoje eu não preciso fazer casamento de moços imorais. Isso é uma bênção para mim. Porque o casamento para mim é tão sagrado, pastor, que eu já não conseguia fazer casamento mais. Eu parei de fazer casamento. No Rio de Janeiro, um pastor foi embora porque ele decretou: não caso mais ninguém desta igreja. Sabe por quê? Que as meninas deixaram a pureza sexual. E ele ficou furioso com isso. Meus irmãos, onde vamos parar? Para onde caminhamos? A igreja tem que fazer alguma coisa. Nossas filhas, nossas filhinhas pequenas ainda, o que está acontecendo com elas aqui? O que está acontecendo com elas na escola? Qual é a linguagem delas? O que elas estão falando? O que elas estão fazendo? A postura da igreja deve ser de pureza, de santidade. A igreja é luz, é sal. E para que a sua influência seja salutar, positiva, poderosa, transformadora, influência que provoca impacto, é preciso que tenha qualidade. E a igreja tem qualidade vista na vida dos crentes. Paulo diz isso aqui no verso 13, ele diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, nem em bebedices. Aos poucos, irmãos, nós vamos vendo os casamentos dos crentes correndo: vinho, uísque, cerveja, dança, para lá. Eu fiz um voto agora, recentemente: a partir de agora, não empresto essa igreja para ninguém que for casar com músicos profanos. Não empresto para ninguém, já estou avisando. Enquanto eu for pastor aqui, vocês vão precisar de me mandar embora. E eu quero ser mandado embora, por isso. Não vou, Silene, não vou emprestar a igreja para a gente trazer músicos não cristãos para tocar aqui. Não dá. Mas também, eu vou começar a perguntar. Agora estão usando o pastor Valdemir para casamento? E eu já estou ficando de fora. Né? Mas se vier para Vilaça casar, tem condições. Vai ter bebida alcoólica? Vai, então não caso. Irmãos, afinal das contas, quem sou eu? Eu sou discípulo de Jesus, chamado para o ministério, que velo pela igreja. Qual é o problema? Se você convida alguém e ele vai ao seu casamento, ele vai beber o que você der. Seja ele quem for. Você vai dar Guaraná, então é Guaraná. Guaraná é Guaraná ruim. Vou dar Pepsi, é Pepsi que ele vai beber. Pronto, acabou. Você não bebe, ou bebe. Agora, se você está entornando, aí é outra coisa. Aí a igreja perdeu o seu poder. E nós lá vamos nos associando. Não, pastor, é porque a minha formatura tem que ser assim, porque eu tenho uns colegas. Colega, a minha formatura vai ser na igreja, eu sou crente, sou de Jesus, não haverá bebida. Vou me casar. Colegas, vocês estão convidados, mas já vou avisando, sou cristão e no meu casamento não haverá bebida alcoólica. Amados, temos que mudar a nossa postura. Olha, o povo de Deus está enfraquecido no seu testemunho, está sem poder. Infelizmente a nossa vida tem perdido qualidade.
Nosso andar não é mais aquele andar de pureza, de altivez. Não estamos vivendo isso. Uma das razões por que devemos, em terceiro lugar, andar de um modo agradável a Deus, está no verso 12. Diz lá, olha, vai alta a noite, vai chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos da luz. As trevas estão dominando, e nós estamos ainda aqui. Precisamos de ser luz. Agora, outra coisa que Paulo recomenda, em quarto lugar, no verso 14, ele diz lá, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Jesus. Estou revestido de um terno, mas também estou revestido de Jesus. Nós precisamos nos revestir de Jesus. As pessoas precisam de ver Jesus em nós. Onde quer que estejamos, não podemos, irmãos, ser chuchu, crente chuchu, sabor de tudo. Ou aquele Denorex que parece que é remédio, mas não é. Crente que parece ser, mas quando você tosse não sai nada. Outro dia uma senhora veio contando muita vantagem espiritual para mim. Eu digo, muito bem. Como está o seu casamento? Não está, eu me divorciei. Eu digo, então você não é uma boa cristã, você vai me desculpar. Conheço o seu marido, um excelente homem. Ah, mas não deu certo. Mas tem que dar. Para lá. Aí, de repente, meu amado pastor Abner levanta, não gostou do rosto da Alcileide, pede divórcio. Não dá. Ah, pastor, não. Há momento que eu creio que o divórcio tem que acontecer, porque a mulher não quer, o homem não quer. Estão vivendo uma vida estraçalhada. A mulher é um pesadelo na vida do homem. O homem é um pesadelo na vida da mulher, não dá. Mas assim, a troca de Coca-Cola. Agora Paulo diz, revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, revista-se de autenticidade, de integridade. Seja a sua vida semelhante à de Jesus. Neste texto bíblico, em primeiro lugar, o apóstolo emprega 2 vezes o verbo revestir. No verso 12 ele diz, revestimos-nos das armas da luz. No verso 14 ele diz, revestidos do Senhor Jesus Cristo. O que significa revestir-se de Jesus Cristo? Entendemos que é permitir que Cristo viva a sua vida em nós. Nos escritos paulinos, por repetidas vezes, vamos encontrar a expressão em Cristo. Isto quer dizer, dentro de Cristo. Paulo experimentou isto em sua própria vida. Ele diz em Gálatas 2, 19 e 20, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A minha vida é a vida de Cristo. Mas ele pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, diz lá, que nós temos que ser então cristocêntrico. Cristo deve estar no centro da nossa vida. Revestir-se de Cristo é expressar em palavras, atos e pensamentos, atitudes da pessoa de Jesus. É quando tudo em nós traduz, interpreta, comunica a vida de Cristo. E quando ele fala, pensa, vê, sente, caminha, ama, serve, é quando ele fala, pensa, vê, sente, caminha, ama, serve, através de nós.
Cristo deve estar encarnado em nós. Vilaça, como você está? Irmão, estou fazendo o máximo. Não, eu digo com Paulo, não que eu tenha chegado, mas é uma coisa, eu não abro mão de uma vida que agrade a Deus. Talvez eu sofra muito mais do que vocês, por causa de quem sou eu. Eu sei que eu não sou fácil para Deus, não, mas eu dou o melhor de mim para Deus. Revestir-se de Cristo é expressar em palavras, atos, pensamentos, atitudes, a pessoa de Cristo. Foi para isso que eu fui chamado. E isto, meus amados irmãos, é o desejo do coração de Deus. Estou há 23 anos aqui e eu tenho me perguntado muito: o que tem acontecido, Senhor? O que está havendo conosco? Parece que estamos dormindo. Você está dormindo? Quem está dormindo aí? Levanta a mão. Só ele aqui que está dormindo. Mas eu estou numa sensação de que este é um tempo de Deus aqui entre nós, mas nós temos que tomar algumas posturas. A partir das crianças, adolescentes, homens, mulheres, rapazes, moças, pastores, nós precisamos rever a nossa vida. E nesta noite, eu quero encerrar a minha mensagem, sugerindo a vocês que comecemos um tempo no qual todos nós vamos nos ajudar nisso, nos revestamos.